Meu coração tá em pedaços e não é força de expressão. É como se cada lembrança fosse um caco de vidro me cortando por dentro. Um dia ele estava aqui, no outro só o silêncio, sem aviso, sem explicação. E eu fiquei perdida, tentando entender se o amor que eu dei foi pouco ou se eu nunca tive chance nenhuma. Hoje eu vou abrir o meu peito e te contar tudo, sem filtro, sem floreio. Então fica comigo até o final, porque essa história não tem final feliz. Mas talvez tenha um pedaço da sua história também. Tá, eu nem sei por onde começar. Sabe quando você sente que alguma coisa ficou atravessada na garganta e que se não falar vai sufocar? Então, é isso. E não é drama, é só que tá doendo pra caralho. Eu juro que eu não entendo o que aconteceu. Um dia a gente tava bem, ou pelo menos eu achava que tava, e no outro você simplesmente sumiu. Como se eu fosse nada. Como se tudo que a gente viveu fosse só um borrão que deu pra apagar com um pano sujo. Eu fiquei me perguntando 1000 vezes o que eu fiz de errado. Se eu deixei faltar amor, se eu fui fria demais, se meu beijo perdeu o gosto pra você, se eu fui pequena. Porque às vezes eu sinto que fui pequena pra você, sabe? Que não bastou. E isso me arrebenta por dentro. Eu cheguei até a engolir o orgulho e bater na sua porta. Literalmente. Eu fui lá, com a cara lavada, tremendo por dentro. A saudade estava me corroendo como bicho. Deixei a timidez de lado e pensei, foda-se, eu preciso dizer o que eu sinto. Mas pra quê? Você mal olhou na minha cara? Eu queria falar do meu amor, mas parecia que você já tinha trancado a porta. E não era só a porta da casa, era a porta de tudo. E eu fico com essa porra dessa pergunta martelando. Por que você saiu assim da minha vida? Sem explicação, sem um aviso. Como se eu fosse descartável. E o pior é que sozinha, sem você, eu sinto que não tem saída. É como tá trancada num quarto escuro, sem janela. Eu queria que você me dissesse, me jogasse na cara, sabe? Que fosse honesto. Que dissesse, olha, você não me fez feliz. Seu amor foi pouco, eu não te quis mais. Que me dissesse qualquer coisa, por mais que doesse ouvir. Porque aí pelo menos eu saberia contra o que lutar, ou que não tinha mais luta nenhuma. Mas você não disse nada. Você só sumiu. E eu fico aqui como uma idiota, imaginando se pra você tudo não passou de um sonho mal contado. Se o que a gente teve não foi nada. Se esse amor que eu achei que era tanto, pra você foi só um detalhe, uma distração temporária. E isso me deixa com raiva. Uma raiva que se mistura com um vazio absurdo. Porque, sim, eu sei que o que eu te propus não era perfeito. Não tinha glamour, não tinha promessa de final feliz. Mas era verdadeiro, porra. Era tudo que eu tinha pra dar. E se isso foi pouco pra te convencer, então talvez eu nunca tivesse chance nenhuma. Eu fico tentando não me afogar nisso, mas é como se cada lembrança fosse um peso preso no meu tornozelo. Um cheiro, uma música, um maldito lugar que a gente foi. Tudo me puxa pra baixo. E aí eu lembro da sua risada, da sua voz me chamando daquele jeito e puta merda, isso dói mais ainda. A verdade é que meu coração tá em pedaços. Não é força de expressão, não. Eu sinto como se tivesse algo quebrado aqui dentro e não importa o que eu faça, não encaixa de volta. E o pior de tudo é essa vontade idiota de te ver. Mesmo sabendo que se eu te encontrar, provavelmente vai doer ainda mais. Eu sei que no fundo eu tô me agarrando a algo que já morreu. Mas eu não consigo desligar, não consigo apertar um botão e fingir que não aconteceu.
E não tem conselho, não tem amiga, não tem nada que tire essa sensação de que eu fui deixada para trás, como se eu fosse peso morto. Eu tô te falando isso porque, sei lá, talvez falando eu consiga respirar um pouco melhor. Talvez se eu botar pra fora essa merda de nó na garganta afrouxe. Mas também talvez não. Talvez eu só vá dormir hoje com a mesma sensação de sempre, que eu não fui suficiente. E é isso. Não tem final bonito, não tem virada de jogo. Só fica esse buraco aqui aberto, latejando, me lembrando que você foi embora e nem olhou pra trás. Fim. E é isso. Meu coração tá em pedaços, espalhado entre perguntas sem resposta e silêncios que nunca vão dizer nada. Se essa história bateu em algum lugar aí dentro de você, então quero que você me conte nos comentários, porque às vezes a gente precisa saber que não tá sozinha nesse caos. Curte o vídeo, compartilha com aquela amiga que vai entender cada palavra e segue o canal Café, Amor e Outros Caos para mais histórias que apertam, machucam e de alguma forma conectam.